Olá, meu nome é Igor Joshua. Sou artista, músico, regente, cantor, compositor, produtor musical e de vídeo, editor, escritor, engenheiro de produção e especialista em educação básica e superior. O podcast que irei falar hoje é sobre manufatura enxuta emocional, no que se diz respeito a algumas fases dos relacionamentos sexuados, ok? Então eu não irei falar sobre relacionamento assexuado. Relacionamento assexuado é que não provém de sexo, que a gente não tem a intenção de fazer sexo, ok? Então só são relacionamentos sexuados, que a pessoa tem pelo menos a intenção de fazer sexo. Então isso é muito importante, tá? Por exemplo, um amigo que você tem, uma amiga que você sabe que não quer fazer sexo ou que você realmente não quer fazer sexo, tá? Então, quando eu for falar sobre alguns tipos de relacionamentos, vocês vão entender que tem relacionamento que é intrínseco, que a pessoa vive só, às vezes a pessoa vive na mente alimentando aquele tipo de relacionamento, ou vive na mente alimentando um tipo de fantasia, e aquilo pode ser prejudicial até mesmo para a saúde. Então, no que se tange esse tipo de fantasia, até mesmo sexual, ok? Vamos lá. Esse tipo de relacionamento que eu vou falar nesse episódio é sobre o flerte, a paquera, o romance e o namoro, ok? E ao escrever o roteiro, eu lembrei de muitas cenas de minha vida, sejam elas boas ou ruins, sobre esse assunto. Muitos estímulos sexuais provêm através do flerte, namoro, romance ou paquera, né? E até mesmo sobre assédios e muitos porquês no trabalho e na escola. Nesse documentário, eu não tenho a finalidade de realizar justificativa de rompimento ou início de relacionamento, tá? Contudo, é uma decisão sua adaptar e melhorar o seu modo de relacionar com as pessoas. Vamos começar com o flerte. O flerte é um tipo de direcionamento que se tem para tentar conquistar uma pessoa, para tentar ter uma afinidade com a pessoa, para quem sabe conhecer, né? E quem sabe ter um relacionamento. É isso. Flerte é isso, mas muitas vezes o flerte fica intrínseco na pessoa, se torna um fluxo de pensamento que a pessoa tem. Então quem for procurar um dicionário vai ver que o sentido que eu quero falar do flerte é esse sentido, ok? E existem dois tipos de flerte. Tem o flerte dirt, que eu vou chamar aqui, que é um flerte desperdicioso, que é um flerte que causa ônus, até mesmo um desgaste emocional. E tem um flerte lean, que é um flerte bom, tá? Então, vamos falar sobre isso. O flerte é algo comum na infância, tá? A criança faz sem notar. É algo prazeroso, mas é perfeitamente inocente. Então, o adulto responsável que cuida de uma criança tem que tomar bastante cuidado com isso, ok? Porque a criança, ao flertar, ela pode ter alguns sintomas, até de doença ou até mesmo de algum tipo de assédio ou abuso. Então, isso é muito importante. Durante a puberdade, de acordo com o modo de educação, o adolescente começa a ter reações diferentes conforme os estímulos por flerte. Isso ficaria bom conforme a personalidade da família e do indivíduo. Então, assim, depende. Então, por isso que se muda de estratégia, até os rapazes, assim, ou as moças, mudam até de estratégia de flerte, tá? E vai mudando tentativa, e sempre é assim. Na juventude, até quando se está casado, né? Para reatar ou para se ter até relações. Muitos são assim. Na juventude, o flerte é mais comum em casais, tá? Existem alguns tipos de flerte que eu quero falar para vocês. O pior deles é o flerte dirt. O flerte dirt é aquele que tem a intenção de prejudicar os sentimentos das pessoas, ou até mesmo do próprio indivíduo. Existe o flerte pegajoso, que é um dos tipos de flerte dirt que eu vou falar. É aquele que a pessoa é muito insistente e que nem chiclete, tá? Se torna algo obsoleto, chato e pode ser configurado até com um assédio. Isso pode acontecer em trabalho, em escola, em algum tipo de lugar, tá? Que seria conveniente, mas a pessoa acaba sendo inconveniente em relação a isso. Então, por exemplo, às vezes provém de um amigo ou amiga que fica tentando alguma coisa através de flerte repetido, né? Então, é difícil, tá? Tem um flerte também promíscuo. É diferente.
tá? Esse é aquele que tem a finalidade de aumentar a libido da pessoa, né? Tem a finalidade de tentar a pessoa a querer mesmo. E a pessoa pode até saber até o ponto fraco da pessoa em relação a isso. E por meio da luxúria, gente, às vezes é uma obsessão que a pessoa tem e toma a iniciativa para usurpar aquilo da pessoa, né? Aquele sentimento, ou mais ainda do que aquela pessoa pensava, tá? É o que acontece em alguns tipos de flerte. Isso é só no flerte que eu tô falando. Não tô falando no ato sexual propriamente dito. Mas isso pode levar a sexo. Ou não também. Mas em alguns casos pode levar, tá? Principalmente no mundo que estamos hoje em dia, né? Que só se fala sobre sexo. As músicas... Existe muita música pornográfica. A pessoa passa no meio da rua, tem a poluição sonora lá. Aí tem um monte de música que estronda aí, né? E tem gente que já leva isso pro pessoal e pro profissional também, tá? Então isso é importante falar. Pior também é que tem pessoas que não fazem esse flerte só com solteiros, mas alguns também fazem com alguns casados, né, gente? Algumas pessoas que têm compromisso até. Então é um tipo de flerte promíscuo mesmo, tá? Outro flerte é o flerte omisso. Preste muita atenção nesse, tá, gente? Porque nos todos os tipos de flerte que eu vou falar, porque em relação aos outros tipos de relacionamento, só aumenta em relação à durabilidade ou à intensidade, né? Então, o flerte omisso é aquele que consiste em uma das definições de flerte, tá? Dirty. E esse flerte tem a finalidade de fazer uma lavagem cerebral na pessoa e ainda nega a existência de algum empecilho que seria proposital reter. Ou seja, às vezes a pessoa esconde alguma coisa da outra antes de flertar. Ou dela mesma, né? Para poder flertar. Né? E às vezes flerta e acaba fazendo com que a pessoa caia até em um relacionamento. Pode não ser nem com ele, mas você com outra pessoa. Se é que me entendem. Porque tem gente que às vezes anda em grupos, né? Aí anda com amigo, vai na balada, anda com amigo, anda com amiga. Aí faz um flerte para enganar a pessoa para acabar ficando com outra. Então é um flerte omisso também. E existe o flerte omisso que a pessoa acaba caindo, porque a pessoa se diz tão boa, tão bem, né? E a pessoa acaba querendo conhecer melhor a pessoa e acaba quebrando a cara, né? Então é isso. É mais aquela pessoa que é mentirosa mesmo. E o pior é quando o flerte omisso continua, né? E vai até o casamento. Aí só a pessoa para vigiar e para rever, né, os conceitos em relação até o relacionamento. Existe o flerte chantageador. É aquele que te discrimina pelo que você é ou pelo que você não é, de forma manipulatória, tá? Até obter uma vantagem com isso. Então, assim, é um tipo de abuso, de assédio, que muitas pessoas têm até por brincadeira, tá? E muitas vezes isso acontece para querer distorcer uma realidade e acabar enganando outra. Não chega a ser uma omissão, chega a ser uma verdade que a pessoa quer impor num julgamento, tá? Então não é uma omissão, é diferente. Só quero diferenciar. O pior é quando acontece os quatro, né? Um flerte só. E a pessoa ainda cai nessa, de tão carente que tá. Então é isso que eu queria falar sobre flerte dirty. É muito difícil de falar sobre flerte dirty, gente. Ninguém gosta dessas coisas. Então vamos agora falar sobre outro tipo de flerte. Mas antes é importante frisar que o flerte é algo que não é próximo, tá? Então não é namoro. Flerte não é namoro. Flerte não é estar de mão dada. Flerte não é estar abraçado com a namorada. Flerte é só flerte, ok? E isso ocorre muito por causa da internet e redes sociais, né? Isso é importante falar. E a principal característica é o sentimento profundo e, em alguns casos, o amor platônico, ok? Isso depende muito dos níveis de atenção das pessoas, tá? Então varia, até mesmo na família, porque às vezes a família tem mais pessoas até para conversar, outras tem menos. Outras as pessoas são mais isoladas, caseiras, outras as pessoas são mais festivas. Aí tem isso também, né?
E agora vamos falar sobre flerte lean ou flerte enxuto. O melhor flerte sempre será com alguém que você sente afinidade, tá? E se for com a pessoa que você escolheu para manter um relacionamento saudável, com certeza se torna ainda melhor. Eu falo isso porque quando não há desperdícios mútuos, tá? De quem flerta e de quem é flertado, o relacionamento se torna bom, tá? Pode até ter um relacionamento melhor. E se também não tem algum desperdício em relação a relacionamentos anteriores, né? Quando eu digo isso, eu não quero dizer que, por exemplo, que uma pessoa que já teve filhos seria um desperdício ter, né? Até porque o que seria um desperdício seria o desgaste que se teve no outro relacionamento, tá? Ou no relacionamento que a pessoa também não teve filhos, ok? O primeiro flerte bom é o flerte familiar ou amigável, ok? Mas isso é muito relativo, tá, gente? Depende muito da família. E de liberdade entre amigos também, e na família, né? Porque tem gente da família que não dá para apresentar aquela pessoa que é minha amiga, então não dá. E é um flerte honesto em relação ao ciclo familiar que só ganha melhor duração quando se há equilíbrio e respeito. Esse flerte é só entre amigos e primos, por exemplo, quando se é permissivo em lei, tá, gente? A continuidade do relacionamento, é claro. Às vezes o primo só faz por brincadeira, a prima, né? Mas tem casos também que o primo e a prima casa, ou o amigo casa com a amiga, porque são famílias, né? E isso acontecia antes, mas antes era pior, porque em alguns casos as pessoas não se gostavam, né? E só se casava entre famílias por poder de barganha, por valores comerciais. Então, o flerte partia daí, né? Por valores econômicos, né? Hoje ainda é assim, né? Mas ainda é diferente o tipo. O contrário disto, tudo que eu falei, né, é pedofilia e pederastia. Então é preciso ter bastante cuidado em relação a isso. Até porque tem pai ou mãe que pode pegar a criança, né, e já vender. Ou pode ser até tráfico de pessoas, né, não se sabe. Também tem o filho sociável, Também tem o flerte sociável. O flerte sociável vem de pessoas, né, que são filhas mesmo de pais que educam bem os filhos, as filhas, para serem sociáveis e quem sabe encontrar uma pessoa por aí, né, que dão esse tipo de liberdade. Então, não é nem amigável nem familiar, mas sabe-se que, por exemplo, a pessoa viaja para algum lugar e acaba encontrando outro, né? Em alguns casos isso dá certo, né? É o sonho de muita gente, de muito casal também, isso acontecer. E esse eu acho lindo, né? É um flerte até conveniente, mas só quando não tem nada dirty para manipular ou até mesmo tornar a rotina chata ou romance chato, né? Esse flerte é comum no encontro de duas almas que nunca se encontraram antes, né, gente? E acabam se conhecendo e tendo um relacionamento. Mas pela força da empatia, né? Pela força do amor. E esse flerte só é considerado sociável quando realmente o outro lado da história é descoberto e a verdade no amor e no romance dos dois lados. Então, assim, é difícil, né? E a superação também, né? Então, assim, é um flerte que teria uma continuidade também. Então, assim, eu já tô falando flerte já pro namoro logo, tá? Mas como começa do flerte, eu já digo logo do começo. Como seria um flerte sociável. Seria, lógico, um local sociável entre duas pessoas que não se conhecem. Existe também um flerte cibernético, que é aquele que só tem por distância, tá? Ou até mesmo sem computador, à distância também, ou algum aparato social tecnológico. As duas almas se conectam, é incrível, e conseguem até se encontrar. Contudo, isso é relativo aos outros flertes, tá? Se há alguma mistura que possa gerar algum conflito, é importante que as pessoas revejam os conceitos do relacionamento,
e do próprio comportamento pensativo, ok? Então, assim, no caso do cibernético, é comum se ter até, nesse momento de pandemia, isolamento social, algumas pessoas não utilizaram de forma limpa, né? De forma magra, de forma enxuta. Teve gente que gastou energia demais, internet demais, com pornografia, com sexting, né? Enviando fotos nuas para um homem casado, por exemplo. Então, isso não existe, tá? No Lean. Até porque seria antiético a cadeia de valor de um trabalho, por exemplo, de uma empresa. Então, assim, é importante salientar. Ou de uma organização, ou ocupação, não é verdade, gente? Tipo, até numa família seria chato. E por último, tem o flerte checkmate, que é o flerte direto. Agora eu falo de forma direta, da maneira correta, tá bom? Esse é até difícil, mas qualquer fantasia sexual tem muito disso. O correto é usar esse poder sexual apenas no relacionamento entre casados, tá? Pois é um flerte que exercita o desenvolvimento sexual do casal, ok? Existem ou podem existir até mesmo outros tipos de flertes, dirty, ou lean, ou magro, enxuto, enfim, que são parecidos, mas todos provêm de analogias semelhantes. E o que falei nesse episódio também, e o que eu posso falar nos outros, capiche? Então é isso. Agora eu vou falar sobre outra coisa, tá? Nós vamos falar sobre paquera. Para quem já sabe, paquera é a atividade de tentar namorar ou uma das maneiras de reatar um relacionamento, né? Tem gente que começa na paquera do zero também. Assim como o flerte, existem algumas classificações. Esta depende do parceiro ou parceira. Então, não é sobre só você. É uma relação dependente, tá? É interrelacionado. Até mesmo com o vínculo social. Porque muitas vezes a paquera só acontece quando uma pessoa conhece outra e acaba pré-julgando de alguma forma para saber mais sobre a pessoa para poder paquerar, né? Então isso é importante. E o relacionamento de paquera só é intenso de acordo com o gosto, o tempo de exposição, o grau de fidelidade também, o tipo de... como eu posso dizer? O tipo de abordagem, isso mesmo, o tipo de abordagem também que se tem, das duas formas, tanto da forma ativa quanto da forma receptiva. A forma ativa que eu digo, estou falando do sexo ainda, tá? A forma ativa na paquera que eu digo é a forma de abordar a pessoa na paquera, de tentar um namoro. Ou na forma receptiva também, porque nem sempre é a pessoa que aborda que está errada. Às vezes a pessoa que recebe o tipo de abordagem também pode estar, tá? E o tipo de personalidade influencia também. Que as iniciativas e estímulos variam, isso é importante, tá? E iriam se desenvolver de acordo com o lead time do casal ou daquele tipo de relacionamento. O que é lead time? Lead time é o tempo de preparação bom para aquilo, para as demandas que se tem, ok? Isso do início do relacionamento até o final, tá bom? Então isso é chamado de lead time. Lead time serve para outros produtos, tá? De vida mesmo, também. Mas eu falo lead time aqui porque eu coloquei o tema Lean Manufacturing Emocional. Então lead time seria do início, que seria o flerte, até o final da vida a sós. Seja uma morte, seja um rompimento de alguma forma, né? Isso se deve de acordo com o takt time também. E takt time consiste no como eu posso dizer, me foge a palavra, mas tem um sentido melhor quando eu falo sobre produção. Então o takt time fala sobre a parte que se trata da necessidade de consumo de uma demanda, tá? Ou seja, é o que marca o ritmo da demanda de um produto ou de uma produção. Ou seja, no caso das emoções, trata do ritmo da produção das emoções entre os dois. Como é que anda o ritmo entre os dois, tá? É isso. E a paquera
pode ser considerada dirty ou limpo, ok? E o relacionamento, ou seja, o tempo de necessidade daquilo que se tem no relacionamento em relação às demandas amorosas e sociais. Então está interrelacionado à rotina também. Isso interdepende do tipo de continuidade do estímulo no dirty. A paquera pegajosa, a promíscua, a chantageadora ou a omissa, como eu tinha falado nos flertes. Já que eu utilizo aqui o lead time como justificativa do flerte até o namoro, no caso desse vídeo ou desse podcast. E na paquera lean, o flerte evolui em paquera familiar ou amigável, né? Também tem a paquera sociável, a paquera cibernética e, por último, a paquera direta, ou aquela checkmate, tá? Cheguei chegando e eu quero isso e pronto. Mas é só entre casados e pronto, tá, gente? É isso. E para resumir, a paquera dirty é a que tem o intuito de sonegar a atenção no flerte em dois sentidos. E o vetor que eu digo é o vetor em relação aos pensamentos, que existe um tipo de vetor que se dá disso, tá? Que é o desvio de atenção e é proporcional à taxa de durabilidade do relacionamento, isso é variável. E digo vetor pensamento mesmo, no que se corresponde à finalidade de paquera. Então tem gente que tem a finalidade de paquerar só por ver se consegue aquela pessoa por um tempo, para ver se consegue um amigo da pessoa. Tanto o rapaz ou a moça, né? O homem ou a mulher, tem gente que é assim. Principalmente em balada, como eu tinha falado. E mais o problema, né, é que a balada às vezes entra mesmo dentro das igrejas. E tem gente que é assim, até nas igrejas. Então, assim, é muito chato, porque lá é um local para casar, né? É um tempo de concentração. Então é difícil esse tipo de coisa acontecer, né? E fica chato. Mas eu já tô falando assim pra que vocês entendam que são esses tipos de relacionamentos, esses tipos de banalidades que podem influenciar até mesmo o teu trabalho, na tua rotina, tá? Isso vira uma causa e consequência na tua vida, ok? E o paquera limpa, né? A paquera limpa é aquela que utiliza o flerte limpo para se aproximar com o intuito de conhecer a pessoa, para que a pessoa possa obter melhores e maiores informações para um possível relacionamento mais sério. Então, não seria só o flerte. Aí do flerte evolui para paquera. Aí do tipo de flerte limpo, a paquera já se consiste naquela melhoria, né? Agora, no caso do flerte dirty, ou se acaba dali mesmo, ou se persistir, né? Vai para uma paquera e acaba terminando na paquera mesmo, ou até mesmo a pessoa continua, se for uma paquera omissa, né? Tem gente que é assim. E não só isso, como também as ações, né, para se obter um namoro, porque se tem gente que tem muita dificuldade no início do namoro, ou acha nesse namoro um mar de rosas, né? E às vezes não é, mas quando é porque a pessoa é romântica, né, gente? Então o romance é fundamental, mas existe também o romance dirty e o romance lindo, então vamos lá. Quando falo sobre romance, é no sentido de atividade amorosa, ou seja, consiste na atividade de continuidade antes, durante e após o namoro, ok? Até porque romance consiste em ações e fatos. Então, conforme a parte do lead time, que eu estou falando de dark time, do flerte ao romance, a primeira ação de romance é o flerte, mas a continuidade do flerte vai depender do tipo de personalidade de pessoa. Então eu só vou falar a diferença entre romance dirty e romance limpo, tá? E é a depender do modo ou do tipo de caráter que as pessoas têm. Tipo, uma moça, uma mulher, um rapaz ou um homem pode entender diversos adjetivos bons ou ruins, né? Até porque nessa fase de romance a pessoa já está descobrindo um pouco mais sobre a personalidade amorosa da pessoa. Então não só é mais flerte, é uma paquera ou um romance ou um namoro já, tá? Ou dentro do namoro, ou dentro até mesmo de um casamento, tá ok? Para a tentativa de romance é preciso da ajuda até de outras partes, né?
ou até mesmo da parte da outra pessoa para que a pessoa aceite o romance. Ou pelo menos que a pessoa finja aceitar ou finja não aceitar também, porque tem isso, né? Como eu já tinha falado no flerte. Porque às vezes evolui. O contrário disso é um bromance. Ou seja, é uma enrolação, é um meio de despachar o ser humaninho, como dizem por aí. Fora disso, a depender do romance, o romance ou romântico pode consistir em adjetivos que eu mencionei anteriormente, tá, gente? Ou até mesmo mesclados. Então, no romance teria o chantageador, que seria atitudes mesmo após o flerte e paquera para chantagear. Mas às vezes tem gente que começa com um flerte bom e uma paquera boa, tá? E no romance, no namoro acaba porque o romance acaba sendo dirty. E isso muitas vezes começa por causa de algumas omissões. Mas tem gente também que fica bom no romance ou bom casado com gente omissa. Então, assim, é variável, é relativo. Então, assim, isso depende de família para família. Mas cabe a cada um, né, rever os conceitos, pensar um pouco e dizer a si mesmo por que eu estou fazendo isso. Por que eu quero isso para mim ainda, né? Será que isso está agradando o meu marido, a minha esposa, está agradando a minha família, está agradando o meu cônjuge, ou está agradando o meu namorado, namorada, ou meu amigo ou amiga, ou aquela pessoa que eu posso até tentar ter um relacionamento ainda, ou até mesmo filho, filha, né, primo, irmão. Tem isso também, né, gente? E no romance, e até mesmo mesclado por causa disso, porque existem várias fases dentro do namoro, ou dentro de um lance mais adulto, tá? Seria um tipo de fase que algumas pessoas vivenciam, e nem sempre o romance é eficaz ou eficiente, ok? Depende também até do humor da pessoa. Contudo, isso se deve por causa dos estímulos afetivos, sejam eles dirty, como eu falei, o chantageador, o pegajoso, o promíscuo, o omisso, ou até mesmo o lean, que é o familiar, o direto, tá? O sociável ou o cibernético. E isso demonstra, gente, que no romance as pessoas podem se utilizar de diversos modos de atitudes até similares a um casal que eles admiram, né? Ou até mesmo a um tipo de filme que se vê junto, né? Então é comum no romance ter isso. E isso é uma coisa que varia nos relacionamentos por causa do nível que se quer ter o sexo, né? Porque o casal só vai continuar sendo casal por causa do sexo, né? Se separar é porque não quer ter mais aquele tipo de coisa, ou só quer ficar fazendo charminho para, quem sabe, conseguir depois com aquela pessoa e manipular o suficiente. No caso do chantageador, digo, ou chantageadora. Então, assim, cada tipo de romance dirty é diferente, porque é no romance que se pode mesclar mesmo o tipo de personalidade amorosa que você pode ter, ou que você pode ser, né? Então você pode estar se tornando um chantageador no seu relacionamento quando antes você era bem familiar, né? Tem gente que pode estar se tornando muito promíscuo no casamento já, tá? Ou até mesmo na viuvez. Eu vou falar em outro vídeo ou outro podcast. Tem gente curiosa para saber, né? Já teve gente que me pediu para saber e acaba tendo outras consequências que podem denegrir até a imagem social daquela pessoa, tá? Isso é muito importante falar e citar. E também tem um link, é o familiar, o direto sociável, o cibernético. E nesse caso de romance, lean, o que pode se tornar é que aquela pessoa que era dirty pode se tornar até boa, né? Em relação a isso, pode se tornar lean, né? E você já pode ser isso e nem sabe. Tudo isso e mais um pouco e nem sabe. E eu até gostaria que você falasse sobre isso, tá? E assim, no romance sujo, pra resumir, é aquele tipo de romantismo que se encaixa no perfil de pessoas que têm o intuito de atrair o amado ou amada. E quando se tem um retorno para um romance mais sério, frustra o parceiro ou a parceira e menospreza. Então menospreza das 4 formas, ou de forma de chantagem, ou de forma omissa,
ou de forma pegajosa, ou de forma promíscua. Então o pegajoso, por exemplo, o pegajoso não era pegajoso, ou já era pegajoso e tu não sabia. E quando se torna pegajoso, mais ainda, aí tu vê que já se tornou chato. No caso chantageador, o chantageador já te chantageava de algumas formas, ou a chantageadora. E acaba se tornando tanto que acaba desgastando emocionalmente a pessoa. Assim também é a omissão, quando se descobre, né, uma coisa muito polêmica até mesmo, né? É difícil. E também o promíscuo. Às vezes não faz nem com aquela pessoa, faz com outra, tá? Aí vem a traição também no romance ou fora do romance. Às vezes o romance ele faz com outra e não faz com aquela, ou vice-versa, tá? E no romance sujo consiste no tipo de amor soberbo, tá? Que deseja frustrar emocionalmente mesmo a pessoa apaixonada. Isso serve nos 4. É envolvente, é único, é eufórico, mas com o tempo causador de sofrimento. Esse tipo de romance sujo pode trazer traumas que desconstrói, tá? Outras áreas emocionais. Então, eu aconselho a você que seja romântico, mas seja limpo, tá? Todos os sentidos. Limpo na paquera, limpo no amor, limpo na paixão, limpo na amizade, limpo no perdão também, porque não adianta ser sujo no perdão, né? Então a gente planeja fazer horrores com a pessoa para depois pedir perdão. Então, assim, é uma chantagem, tá? É chato. Tem que ser limpo na honestidade também, limpo na confiança. E o contrário disso é pecado contra você mesmo, por gerar contendas e porfias nos seus ciclos sociais, ok? E agora o namoro dirt. Namoro dirt consiste nesses 4, tá? Mas sempre que namoro é quando a pessoa assume mesmo que tá namorando, tá? Ou de forma sigilosa, né? Entre 2, ou até mesmo entre um grupo social, entre familiares, entre várias pessoas. Então depende. Namoro dirt consiste já quando a pessoa já se conhece, já tá namorando e fica desgastando por causa do romance, que até mesmo um romance bom se torna ruim, é aquele vai e vem, e a pessoa às vezes fica confusa e às vezes quer experimentar um romance sujo mesmo para ver se dava certo, e a pessoa já vê como indireta no namoro dirt frases como só estamos ficando ainda, né? E é só um lance. Ele nunca diz assim pra outra, não diz que eu sou teu namorado, tá? Namorada, senão eu vou romper com você. E não quer nada sério, até mesmo no namoro assumido, não quer casar, não quer noivar. A gente tá muito longe ainda de casar, a gente tá muito longe de noivar, a gente não tem condições pra isso. Ainda não é dirt, tá? Mas depende, se realmente tem e a pessoa não quer valorizar o namoro para um casamento, às vezes consiste sim no dirt, tá? Numa sujeira que você ainda não sabe. Então é preciso ter uma relação de confiança para que isso seja o mais enxuto possível, o menos desgastoso e onoroso para você, né? Diminuir a sensação de desprezo emocional na sua vida é essencial para a sua produtividade. Diminuir o tempo onoroso de amabilidade e um relacionamento sujo é essencial para você, seja no flerte, no romance, no namoro ou na paquera, tá? E no namoro é importante por causa disso, você está conhecendo a pessoa para noivar, casar, né? Então é muito importante. E não assumir o relacionamento, omitir, mentir, estar num relacionamento de namoro afiançado e alimentar esperanças com outro ou outra. E também não planejar a vida conjugal, gente. É chato, né? Mas acontece mesmo. Porque assim, tem gente que só fica enrolando e se torna um bromance no namoro. E se torna um irmão ou uma irmã no namoro, entendeu? Porque às vezes a pessoa acaba sendo só como um irmão ou irmã mesmo. Então fica chato. Desperdiçar o tempo com bobagens também, não conhecer a rotina boa um do outro, insinuar menos às vezes a pessoa utiliza palavras torpes, gente, no namoro, e tem gente que só se une por causa disso, né? Então é isso mesmo. Tem orgias ou coisas do gênero também. Então assim, por exemplo,
eu não posso falar de todos os tipos de relacionamento de forma individual, sem te falar do meu tipo de relacionamento que eu gostaria de ter, o que eu quero ter, tá? Que é um relacionamento cristão, um relacionamento evangélico. E como eu trabalho com jovens, né, há muito tempo também trabalho com a doutrina da igreja, é importante que a personalidade de uma pessoa cristã seja pelo menos parecida, né, no que se tange um relacionamento para sentar um namoro. Então um namoro precisa ser correto, coerente, para que o sexo seja feito dentro do casamento e não fora do casamento. Acontece sim que alguns casais cristãos optam por fazer sexo no namoro e acaba atrapalhando casais, namorados que querem ter um relacionamento no casamento, porque às vezes é amiga, é familiar que faz isso, porque não tem um compromisso sério, não tem um planejamento sério, não tem aquela seriedade que se perde até mesmo a confiança nos círculos sociais, entendem? E é importante que o casal esteja vinculado para que esteja preparado dos dois modos, né? Até no caso de ceder, até mesmo um relacionamento bom e ceder no que tange o sexo, ter um relacionamento depois com o casamento, né? Mas é importante que se resguarde para o casamento mesmo, né? Que se tenha essa finalidade, até porque é um voto que se faz pelo próprio Deus, no caso da religião cristã e protestante, né? As outras religiões, o dirt pode ser lean, o lean pode ser dirt. Ou pode ser mesclado também, então depende. Então, como eu sou evangélico, estou aqui para falar um pouco desta forma. Mas isso não quer dizer que eu possa falar de outras religiões também, tá? E um namoro limpo, na verdade, é aquele que tem a veridicidade da verdade no amor mesmo, tá? E na paixão e na ilusão também. É importante saber quando é que a gente está se iludindo. A gente está se iludindo em se distanciar ou se frustrar com o outro depois, ou se frustrar com nós mesmos, conosco mesmo. E também na reciprocidade disso, ok? E o namoro limpo em Deus é nada mais nada menos que procurarem manter uma vida emocional e espiritual sadia. Ok? Então, assim, é justamente o recomendado para se casar no casamento. Ou para fazer sexo no casamento. Ou mesmo se casar no casamento mesmo, né? Porque tem gente que se casa no namoro e tem aquele namorido ou namorida, né? É aquele negócio, né? Então, que se faz até para não ter um compromisso financeiro maior. Então, assim, o melhor mesmo seria um casamento. Ok? Então, nos próximos vídeos ou podcasts, eu irei falar mais sobre Lean Manufacturing emocional ainda, e Lean Manufacturing social e sexual, ok? Sendo que eu vou falar agora, no próximo vídeo, sobre o noivado Dirt e noivado Lean. E também vou falar sobre casamento Dirt, casamento Lean, separação Dirt, separação Lean, viuvez Dirt e viuvez Lean. Então eu separei em 2 blocos, tá? Na metade até onde se conhece no namoro, e o mais polêmico eu acho que vai ser o próximo, né? Principalmente para quem se separa de forma Dirt. Sempre é polêmico até mesmo no namoro, né? Ou até mesmo em uma amizade, e até que a morte separe mesmo. São coisas que acontecem nas vidas das pessoas, que podem influenciar no trabalho, como eu já disse, nos estudos, na família, no tipo de personalidade e caráter. Então, desde já agradeço a sua atenção, tá? Quem teve atenção. E é isso. Tchau, tchau. Até o próximo Mundo Lean. E esse foi mais um Pronista Responde, sobre engenharia de produção e relacionamentos. Tchau, tchau.